Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim. Tira o lateral, ele não sabe marcar, ele só pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar. Tira o lateral, ele não sabe marcar, ele só pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar. Foi só lateral entrar, nosso time ganhando de 3 começou. Olá, boa noite pra você ouvinte ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante ao vivo pelo 104,5 FM ou no fmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E agora, por harmonia, tiro lateral. Pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar. Tira o lateral, ele não sabe marcar, ele só pisa na bola. E o programa é uma tabelinha entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Nós estamos só começando, hoje vamos conhecer mais uma pesquisa produzida pelo GFUT, vamos conversar com o Eric Alan sobre futebol e turismo. Temos os quadros do GFUT, charge sonora e muito mais. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 2 de setembro, que está só começando. Só chuta pra fora e não sabe cruzar. Tira o lateral, ele não sabe marcar. De onde vem? 6h09, a gente começa com o primeiro quadro de hoje com o TJ. Boa noite, TJ, o que você preparou pra gente? Boa noite, Rafael, boa noite, querido ouvinte. Eu voltei aqui com o De Onde Vem, que estava um pouquinho sumido. E o De Onde Vem, ele vai voltar a um artigo que já foi abordado antes. No início de abril, o De Onde Vem abordou a origem da palavra íntia. Depois, no dia 24 de junho, no início de abril, a origem da palavra torcedor. No dia 24 de junho, a origem da palavra íntia. E a gente agora, vai voltar o artigo do Bernardo Borges de Holanda, que chama Futebol, Arte e Política, a catarse e seus efeitos da representação do torcedor, publicado na revista Organização e Sociedade, volume 16, número 48, em 2009, para saber agora a história de 2 termos utilizados pelos ingleses para se referir aos torcedores de futebol. Os termos são o fã e o supporter. Então, a gente vai aqui ao estudo. Eu trouxe um pouquinho antes aqui para dar uma contextualizada e depois ele vem com a origem da palavra. Ele diz assim, abre aspas: em cada país, os nomes escolhidos para mencionar os espectadores apresentariam singularidades e sutilezas muito específicas, integrando-se por vezes ao estoque e ao repertório de lendas locais. É possível observar, quase em todos os termos dados, contudo, a presença da matriz aristotélica da catarse, abordada nos itens anteriores. Tal presença se expressa no acento de uma qualidade sensório-motora, na designação de uma reação patológica, na alusão a uma pulsão física orgânica. Estas, por suposto, atenderiam à tradução mais fidedigna da vivência emocional dos envolvidos com a observação de uma partida de futebol. Assim, a heteronomia das palavras em seu contexto nacional não equivalia a uma polissemia muito distinta do que se interessava frisar em um plano geral, em que o elan cartático surgia com todo o seu vigor metafórico. Longe de ser uma nomeação desinteressada, seus significantes traziam embutidos consigo uma série de valor e conteúdos sugestivos, porém semelhantes àquilo que acreditava como intrínseco e essencial à sua condição. Feita essa contextualização, agora vamos à parte que ele fala propriamente da origem dos termos, que foi no final do século XIX, a Inglaterra consagraria 2 termos específicos para fazer menção ao espectador de futebol: fã, abreviação de fanatic, palavra de raiz religiosa,
né, ligado a uma raiz religiosa por um lado, e a ideia de idolatria. E suporta, derivação do termo to support, verbo que implica em defender, apoiar, incentivar. Se na França o léxico seria vertido em sua integralidade, le supporter, o mesmo não ocorreria em outras regiões latinas da Europa e da América do Sul, onde o futebol se espraiou, fecha aspas. Esse foi o artigo que quem tiver interesse pode procurar, do professor Bernardo Borges Buarque de Holanda, que chama Futebol, Arte e Política, a catarse e seus efeitos da representação do torcedor. Não vai vir mais pedacinho desse artigo, não. Já terminei, não vamos mais... Agora já foi tudo, já. Agora já foi tudo. Valeu, TJ. Mas tem muito mais coisa que ele fala lá, que é bem interessante. Bacana, muito legal, TJ. E gastando aí várias línguas, né, TJ? Que você francês, inglês, né? Minha dicção, rapaz. TJ poliglota. Troglodita, né, cara? Tá certo, pessoal. Agora é 6h13. A gente já está na ponta da linha com Eric Alan. Boa noite, Eric. Boa noite, Rafael. Boa noite, amigos aí da mesa. TJ, tio Phil. Ô Eric, e a Marina também. A Marina tá aqui, ó. Marina, é porque você também, Eric. Não consegui sintonizar antes do programa. Eu escutei consegui escutar agora só o TJ e o Phil. Desculpa. Boa noite pra vocês. Ô Eric, e nós vamos falar um pouco da sua pesquisa, né, de dissertação, que foi Futebol e Turismo, possibilidades de aproximação entre o Novo Mineirão e a Pampulha. Começa explicando assim um pouco pra gente como que surgiu, né, a ideia dessa pesquisa, qual que era o objetivo, né, quando você começou. Ô Rafael, antes de falar propriamente dito os objetivos do trabalho, falar do interesse sobre o tema. Sim. Eu desde infância, desde criança, me considero apaixonado pelo futebol. Então, o meu envolvimento com o futebol vem desde criança, e uma criança criada no interior de Minas Gerais. Então, a possibilidade de estar no Mineirão, frequentar o Mineirão, sempre fazia parte do meu imaginário. E desde a graduação em bacharelado em turismo, foi quando surgiu as primeiras possibilidades de estudar o futebol e o turismo na perspectiva acadêmica. Aí no mestrado, estando em Belo Horizonte, aí onde que eu pude materializar mais profundamente esse estudo, buscando identificar a relação do futebol e turismo em Belo Horizonte, especialmente através das possibilidades de aproximação entre o Mineirão e a Pampulha. Sim. Esse seria o objetivo geral do trabalho. Sim, e nessa relação, né, qual foi a relação que você encontrou entre o Mineirão, né, entre o torcedor que vai lá para acompanhar os jogos, e a Pampulha, né? Existe uma integração entre esses dois espaços? Olha só, Rafael, a Pampulha, ela foi criada e recriada para ser o espaço de referência de Belo Horizonte em termos de lazer e turismo. Isso desde a década de 40, quando ela foi inaugurada. E esse aspecto sempre é reatualizado nos discursos dos prefeitos que tiveram à frente da cidade, administrando a cidade. No entanto, a gente pode falar de desenvolvimento turístico na Pampulha só a partir de 2005, mais especificamente com a promulgação do documento chamado Área de Diretrizes Especiais da Pampulha. Eu falo isso porque, mesmo havendo esse interesse do poder público de fazer a Pampulha espaço de lazer e turismo de Belo Horizonte, a legislação impedia que atividades econômicas ocorressem ali naquela região. Portanto, a partir de 2005, quando torna-se permitido o uso não residencial da região, que há um desenvolvimento turístico maior na Pampulha. Isso implica o quê? Criação de estabelecimentos de alimentos e bebidas, criação de meio de hospedagem. Isso tudo são componentes que o turista, no caso o torcedor turista, necessita consumir, pois ele, além de visitar o estádio, assistir um jogo no estádio, ver se há o futebol no estádio, ele necessita consumir esses componentes da oferta turística. Então esse foi uma parte da pesquisa documental que eu fiz para saber em que momento poderia se falar em turismo em Belo Horizonte, na Pampulha. E
Sobre os resultados das pesquisas propriamente dita, eu pude observar o quê? Que o torcedor que frequenta o Mineirão, o novo Mineirão, a minoria ainda busca agregar a vivência futebolística com atividade turística na Pampulha. E existe um perfil mais específico de torcedores, Rafael, Sim. que interessado na atividade turística, que são esses torcedores que ficam mais tempo na cidade, são os torcedores que ficam mais tempo na cidade e se hospedam na região da Pampulha. Então, esse aspecto que eu destaquei anteriormente, a possibilidade de incremento da atividade de serviço turístico na região, possibilita isso, que o torcedor que hospeda na região também possa estar vivenciando outras atividades turísticas agregadas à vivência futebolística. E nisso tem outras variáveis também que influenciam, mas principalmente a questão de tempo de permanência do torcedor na cidade e o local que ele dorme na cidade, o local que ele pernoita. Sim, Eric, também influencia a questão socioeconômica desse torcedor? Também. Teve um dos objetivos específicos do trabalho era analisar o perfil socioeconômico desse torcedor. Então, antes de falar dessa relação, eu só vou apontar alguns resultados sobre essa variável. Sim. Eu identifiquei na pesquisa um público essencialmente casado, um público adulto, com média de idade de 36,9 anos, com formação superior e com uma renda familiar, podemos dizer, alta. Porque a renda familiar desse torcedor turista que frequentou o Novo Mineirão é inclusive uma renda maior do que os turistas brasileiros que viajaram pelo país durante a Copa do Mundo de 2014. Então, quanto maior a renda desse torcedor, os resultados me apontavam que quanto maior a renda, maior era a possibilidade do torcedor estar vivenciando outras atividades além do futebol. Legal, Eric. Um fato importante que eu destaco também, o Rafael, Sim. que na pesquisa busquei também identificar os gastos do torcedor na cidade. Os gastos do torcedor. Sim. E sendo o principal gasto, mesmo a atividade turística ser uma atividade que a priori deve-se desempenhar uma grande quantidade de dinheiro para você poder deslocar, tem a parte de transporte, tem a parte de hospedagem, alimentos e bebidas, ainda assim, para grande parte, o ingresso do jogo era o principal gasto da viagem. Uhum. Muito bacana, Eric. Agora são 6 horas e 19 minutos. Esse é o Óbvio Ululante aqui na Rádio UFMG Educativa. Estamos conversando com Eric Alan, ele que está falando da sua pesquisa Futebol e Turismo, possibilidades de aproximação entre o Novo Mineirão e a Pampulha. Ô Eric, e o que influenciou nisso também a reforma do Mineirão? E também teve essa mudança dos ingressos, né? Os ingressos estão mais caros também para os jogos. Pois então, e a reforma do Mineirão, para esses torcedores que não moram em Belo Horizonte, a maioria, 58%, considerou a reforma do Mineirão um motivo de estar no estádio para assistir um jogo de futebol. Eles consideraram que a reforma uma grande motivação. E agregado a isso, eu destaco o quê? Que a maioria dos torcedores estava indo no estádio pela primeira vez no dia da realização da partida. Então o que acontece? Além do Mineirão, a reforma ser uma grande motivação do torcedor estar frequentando o estádio, teve uma pergunta também que buscou identificar qual que é o motivo principal da viagem. Os resultados foram o seguinte: o motivo principal da viagem, o futebol em si, mas também destacou resposta como trabalho e viagens a lazer e turismo. Aí nesse aspecto, as viagens tanto de trabalho quanto de lazer e turismo, é importante analisar essa variável porque são torcedores que estavam na cidade por outra motivação, que não o futebol, mas mesmo assim teve o interesse de ir ao estádio e muito em decorrência da reforma do estádio. Aí nisso eles pontuavam aspectos que são intrínsecos mesmo à idealização das arenas multiuso, como conforto, segurança e serviços, mas também
mas também aspectos mais propriamente dito do futebol, como por exemplo, conhecer um estádio que foi de Copa do Mundo. E também interessante que nessa pesquisa ela decorreu antes e depois da realização da Copa do Mundo. Muitos torcedores que estavam na cidade, que até o Mineirão conheceu o estádio e assistiu uma partida de futebol, falando que foi o palco do 7-1. Então, aquele factício jogo do 7-1 tornou-se também uma atração agregada ao próprio estádio. Oi, Eric. Desculpa pela brincadeira aí anteriormente. Sem problemas, Marina. Quero te fazer uma pergunta. Quais foram as dificuldades assim que você encontrou no seu trabalho de campo lá no Mineirão, e se esses torcedores esses torcedores viajantes que eu digo, se eles se concentram em algum setor específico do estádio? Marina, boa pergunta sua. Como que um dos critérios de exclusão para participar da pesquisa era o torcedor não morar em Belo Horizonte, então por muitas vezes eu e as pessoas que me auxiliaram na pesquisa, a gente estava na arquibancada, nas cadeiras do estádio, e muitas vezes, às vezes, principalmente no início da pesquisa, demorava a chegar nesse torcedor viajante que não era de Belo Horizonte, principalmente no início da pesquisa, mas depois acabou que ficou uma certa característica para identificar esses torcedores. Agora, sobre os setores do estádio, esses torcedores concentram-se especialmente nos setores onde que tem poucos sócios torcedores, principalmente nos setores laranjas, onde que não é muito marcante a presença de torcedores em comparação com outros setores do estádio, como setores amarelos, setores vermelhos, e isso reflete também pelo número de torcedores que são torcedores de fora, que são sócios torcedores do clube, nesse caso especificamente falando dos torcedores do Cruzeiro. Legal, Eric, agora são 6 horas e 24 minutos. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente. É uma pesquisa bem legal e que veio a calhar, né, a gente falar nessa semana que o Mineirão vai completar 50 anos no próximo sábado. Sim. Muito obrigado pela sua participação, Eric. A gente aguarda, né, que você volte a participar aqui nos estúdios com a gente. Sim, Rafael, o mais breve possível estarei retornando, participar presencialmente com vocês nesse ótimo programa sobre o futebol. Valeu, Eric, até a próxima. Um abraço a todos. Valeu. Esse foi o Eric Alan falando sobre futebol e turismo, possibilidades de aproximação entre o novo Mineirão e a Pampulha. A gente vai fazer um rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. E aí, cara, tirou quanto? Pô, fiquei com B negativo, bem ruim, né? E você? Tirei A positivo. Se quiser, podemos estudar mais tarde. Ué, beleza. Mas antes a gente podia passar lá no Hemocentro. Tá rolando campanha de doação de sangue. Tá certo. Até porque ainda dá tempo de correr atrás do nosso A positivo, né? Mas tem muita gente com pressa em conseguir também um A, um B e até um O, positivo ou negativo. O FMG Educativa, toda doação é bem-vinda. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Seis horas 25 minutos, estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Fique com a gente, 104,5 FM. E quem chegou aqui no nosso programa, Luciano. Boa noite, Luciano. Boa noite, eu só queria saber que coisa é essa aí de gente me cobrando convite de casamento ao vivo. Olha aí, já chegou se complicando aí, o pessoal cobrando. Tem que chegar dando voador, como diria o Simpson do
do duelo de MCs lá, o MC Simpson, eu tive que chegar dando voador aqui, porque... A gente aproveitou que você não veio. Quando o gato sai, o rato faz a festa. Pois é, rapaz. Você ouvinte, continue ligado, vamos sortear aqui um convite do casamento. É uma boa possibilidade. Mande o hashtag GFute convida, Luciano convida. Hashtag casamento do Shura. Eu só peço para que vocês contribuam para a cota de lua de mel do casal, que é quebrado. Pessoal, vamos seguindo. Futebol e arte. Não é porque ele vai casar que a gente vai dar moleza, não, né? Futebol e arte com o Luciano. Cara, eu tô adorando ver, cara. Esse Rafael tá demais nesse programa. Ele tá lutando todo dia. Ô, Luciano, o que você preparou pra gente? Rapaz, esse aqui saiu na madruga. Eu vou te contar. Cara, a dica de hoje é um documentário que eu achei bem legal. Que se chama Chutando. Em inglês chama Kicking It. É uma produção do ano de 2008 e ele narra a trajetória de 7 jogadores, não só deles, né, mas das equipes que eles compõem. São 7 jogadores. O afegão Najib tem uma história muito legal, que ele se apaixona por um paraguai. Lá na frente eu conto um pouquinho. O queniano Alex, que é um limpador de fossas e tal. Os irlandeses Damien Simon, Craig, que é um estadunidense, Jesus, que é um senhor muito simpático, por sinal, espanhol, e o Krakasso Slavan, que é um russo que mora no interior da Rússia e tudo mais, assim, né? E todos eles possuem em comum o amor pelo futebol e várias histórias de invisibilidade por conta da condição desses caras, que eles são pessoas em condição de moradia de rua, né? E eles se encontram na Copa do Mundo de Sem Teto, que foi realizado no ano de 2006 na África do Sul, na cidade do Cabo. E aí, perdão, gente, esse documentário ele acaba resvalando em alguns clichês, assim, né? Que é a coisa do futebol que salva vidas e tudo mais. Mas só que, em alguma medida, esse clichê ele acaba sendo algo muito verdadeiro, muito sincero, porque na verdade é ali que esses caras encontram a possibilidade de uma identidade. Né? Algo que é tão óbvio pra gente, mas que pra essas pessoas não é, né? A gente, todo dia, né, quando a gente tá lá na praia da estação, a gente tem várias histórias, né? TJ, Tio Fio, Marinho, a gente tem várias histórias dessas pessoas, né, que buscam muito essa identidade, sair da invisibilidade, né? Sair da invisibilidade, de construções coletivas e tudo mais. E aí é algo muito interessante que, assim, acaba que o documentário não fala, mas deixa várias brechas em relação a alguns pontos interessantes, assim, né? Que é a coisa tanto da invisibilidade, de alguns desdobramentos, por exemplo, a questão com o vício, a questão da violência que o morador de rua sofre, né, pelo simples fato dele ser morador de rua, né? Então isso é algo que aparece muito durante esse documentário, né? E aí, né, eles vão ali, né, mostrando cada fase dessa Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo que ela é realizada de forma muito interessante, porque tem várias divisões e tal. Então o time sai, mas ele não é eliminado, ele joga outras fases. É bem legal, assim, né, a dinâmica da competição, né? Agora, outro ponto que é muito, assim, pra mim, assustador nesse documentário é que ele é realizado justamente na Cidade do Cabo. Para quem não sabe, a Cidade do Cabo foi um dos espaços em que houve uma reelaboração do apartheid, já que a gente está falando, né, dessa questão de higienização da cidade, né? A gente falou isso em relação ao Mineirão agora há pouco, ou se aponta para isso, né? Que foi na Cidade do Cabo que se construiu a cidade de Lata, né? E a cidade de Lata, o que era, caríssimo ouvinte? Era uma cidade construída para pessoas que moravam nas ruas da Cidade do Cabo, que elas eram tiradas das ruas e eram colocadas em containers. Só que assim, esse container se parece muito, mas muito, com o campo de concentração. E para um espaço como o da África do Sul, que viveu há muito pouco tempo o apartheid, que sempre se diziam, o apartheid acabou, que bom e tudo mais. E de fato, né, isso acabou, mas como é uma estrutura muito longa, né, que atingiu severamente pretos da África do Sul e tudo mais, isso é algo que aparece muito, né? E mais ainda, né, que nesse processo de construção das cidades
das Copas do Mundo, principalmente África do Sul e Brasil, no Brasil a gente teve um número muito grande de moradores de rua que foram assassinados, né, durante principalmente a Copa das Confederações. Um desses moradores de rua, por sinal, é o famosíssimo Luiz Estrela, né, que acabou virando o espaço comum e tudo mais, né, fica ali na região hospitalar. Por sinal, isso daria uma outra história escabrosa, né, mas enfim, isso aí a gente deixa para uma outra oportunidade, né. Então, mesmo caindo nessa coisa do clichê, o documentário acaba apontando muito para uma série de possibilidades para se pensar outras pessoas que gostam do futebol, que querem ter uma visibilidade, né, uma identidade pelo futebol, né. Não sei se o futebol salva vidas, as pessoas salvam vidas, né, e aí o futebol pode ser um meio interessante, né, tanto para destruir vidas, mas também para reconstruir vidas, né, reconstruir identidades. Esse documentário, ele pode ser assistido no canal do Netflix, que é aquele que é febre hoje em dia, né? Acho que nem poderia falar ou não, mas enfim, falei. E a ficha técnica dele é a seguinte: o ano dele é do ano de 2008, e a direção é de Susan Koch, acho que é assim que fala, e Jeff Werner. Eu não sou tão poliglota como TJ, eu só falo francês. Haha, mentira. E a duração dele é de 98 minutos. E é interessante que esse filme ele é narrado pelo ator irlandês, se eu não me engano, que é o Colin Farrell, que é o cara que fez o Alexandre, ele fez outros grandes filmes, né, filmes bem interessantes. E ele... Qual? Ele é hollywoodiano, mas ele é nascido na Irlanda, se eu não me engano. Mas enfim, é um documentário bem legal para se pensar um pouco da trajetória dessas personagens, né, que são sempre invisibilizadas, né? E aí é bem interessante quando a gente vai olhar resenha e tal, é difícil achar o nome das pessoas que fazem parte do documentário, para se ver o tamanho da invisibilidade, né? Então é algo para a gente ir pensando, né? Não só a questão de todos esses processos de violação básica, né, de direito e tudo mais, né, eu que estava lá pro norte de Minas, lá dialogando com quilombolas e tudo mais, pude perceber isso mais ainda, né. Então eu acho que é um documentário bem legal pra gente ir pensando essas coisas. Novamente, o nome do documentário é Chutando, ou Kicking It. Ele tá lá no Netflix, lá dá pra assistir. É bem legal, é um documentário bem bacana pra pensar essas questões. Então é isso. Fazer um linkzinho aí, dentro do seu quadro, Luciano, que você colocou aí, muito bacana, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. É a respeito de uma reportagem da ESPN da Cidade de Lata. Querido ouvinte, confira também, que é uma reportagem muito massa, vale a pena. Ela tá no YouTube, no canal da ESPN YouTube, também tem. E dá para assistir lá. E tem também uma série de documentários que se chama, uma série de reportagens também da ESPN, chamada em um porto não tão alegre assim, algo assim, que é um documentário sobre o processo de despejo de moradores de algumas vilas e favelas ali ao redor do novo estádio do Grêmio, se eu não me engano. Não, do Grêmio ou do Beira-Rio, eu não lembro. É um dos dois estádios, enfim. Eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que é do Grêmio, até porque o Beira-Rio também não tem muito. Não tem muito isso, e também tem uma outra trajetória. Valeu. Mas enfim, é um documentário bem legal. Deixa eu fazer um outro link muito rápido também. Sim. Que é um livro que não tem a ver necessariamente com futebol, mas pensa a coisa principalmente de favelizações, que é o livro de um ex-caminhoneiro estadunidense chamado Mike Davis. Ele é fantástico, ele tem um livro chamado Planeta Favela e mostra as novas possibilidades de se pensar favelas e tudo mais. É ao longo do mundo, né? No mundo inteiro. Então é bem legal também, dá pra fazer esses linkzinhos aí. Então é isso, caríssimo ouvinte. Assista Chutando, é o nome do documentário. Não precisa chutar as pessoas não, viu, gente? É isso. Beijo, valeu. Beijo, é isso. Valeu, Luciano, valeu pelas dicas no Futebol e Arte de hoje. Agora são 6h35. Ontem a gente teve um debate, né, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre a volta das torcidas divididas nos clássicos entre Atlético e Cruzeiro. Vamos conferir agora uma matéria de Elay Augusto e depois a gente discute um pouco sobre esse tema. Futebol. Os
Os clássicos entre Atlético e Cruzeiro são realizados hoje com torcida única ou com 10% dos torcedores do time visitante. Uma proposta visa a distribuição do mesmo número de bilhetes para as duas equipes. O deputado Anselmo Domingos, autor da proposta, explica que a venda dos ingressos é estabelecida pela legislação federal. É uma legislação federal que garante ao time visitante pelo menos 10%. Isso acabou ficando como uma regra geral, embora em alguns momentos não é obedecido, tem aquela questão de o outro time ter que comprar uma quantidade de ingressos. O diretor de apoio operacional, Coronel Winston Coelho Costa, explica a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais para garantir a segurança dos torcedores nos dias de jogos. Nós temos a obrigação de garantir a segurança pública externa ao estádio. A gente fica com uma tropa de pronta resposta no interior e estamos assumindo outras questões até que a população, o torcedor, entenda melhor e a segurança interna de obrigação privada. O deputado Anselmo Domingos explica a importância da presença das duas torcidas no estádio. Essa é a nossa ideia de conseguir fazer com que os times compreendam que para o espetáculo, para o torcedor, o mais gostoso é ir com torcida dividida. Nem sempre vai ser meio a meio, porque às vezes um dos dois times está motivando a torcida, ele vai levar mais gente do que a outra. O diretor de apoio operacional da PMMG, Coronel Winston Coelho Costa, fala sobre os aspectos que devem ser considerados antes da distribuição do mesmo número de ingressos para as duas torcidas. O primeiro deles é a organização civil, porque os jogos hoje, eles são privados. E os nossos estádios, o Mineirão permite eu colocar duas torcidas com o mesmo número de ingressos. Já o Independência não permite isso. Só o formato do Independência já leva a essa questão. Ele é em forma de U. Elai Augusto para a Rádio FMG Educativa. Futebol. E aí, pessoal, essa volta das torcidas divididas, né, vai ficar na promessa, vai ocorrer mesmo? Bom, esperamos, vamos esperar, né? Porque esse pessoal nada dura mais que 24 horas, né? Então acho que se eles resolverem voltar essa questão, aí vai o outro decide jogar na Independência e tudo mais, que aí já entra essa discussão que não dá pra ser dividido lá. Mas eu acho que o pessoal, a gente tá vivendo um período tão, né, cheio de problemas aí, e o pessoal gastando esse fôlego aí pra discutir essa questão de mando de campo, de torcida e tal, sei lá. Eu acho que se fosse feito o que o Estatuto do Torcedor já pede, né, que é garantir o mínimo de 10% pra torcida visitante, não precisaria desse circo todo aí, não, mas vamos ver o que vai acontecer. Deixando a possibilidade aberta para que as duas torcidas estejam em campo, seja lá da forma que for, isso aí se discute jogo a jogo, já é alguma coisa, porque, né, essa coisa de torcida única também, pelo amor de Deus, daqui a pouco só um time também entra para jogar, e aí a gente, né, para que rumo a gente tá levando as coisas enfim, com a desculpa aí de manter a ordem, de não dá para manter a ordem, enfim, sempre uma ordem para manter a ordem. Então, eu sempre fico muito mal-humorado quando eu escuto o comandante da Polícia Militar falando, sempre sim, eu sempre fico muito mal-humorado. E aqui quem tá falando é o professor Luciano Jorge Jesus, tá, gente? Só pra ter noção disso. Eu chamo no peito, porque não tem jeito. Porque, primeiro, sempre se pensa segurança pública como policiamento ostensivo, né? Como se não existissem outras questões, por exemplo, um transporte que funcione, né, de forma adequada, né, que a pessoa não fique tanto tempo esperando na rua por um ônibus, e quando tem, ele pare, né, no ponto. E que eu já cansei de acontecer assim, muito me surpreende, né, a Polícia Militar vir com esse discurso, né, mas eu acho engraçado porque a inteligência da polícia, mas enfim, nunca funciona, né, para poder, por exemplo, mapear onde existe uma briga entre torcidas. Se existe um confronto já que está ali marcado para determinado lugar, porque isso acontece, isso não é mito, né? E aí assim,
não existe uma construção de uma inteligência que funcione, ó, já que ali funciona no lugar, assim, eu me lembro muito do Mauro César Pereira falando do caso do Millwall com o West Ham na Inglaterra, que é uma rivalidade muito mais pesada do que o Atlético e Cruzeiro, assim, assim, questão de território demarcado mesmo, se fulano vai ali no território de ciclano, é da morte na certa e tudo mais, é que a gente tem uma rivalidade muito mais tranquila, né, assim, ou muito menos tensa, e aí ficam cheios de dedo e tal, e ainda tem a questão das diretorias que não resolvem, né? Ano passado ficava um jogando, eu não vou ceder pra você, então eu vou ceder pra você, mas eu vou ceder a R$1.000, né? Quer dizer, você tem um estatuto do torcedor, não tem? É óbvio, faça com que o estatuto do torcedor funcione minimamente para dar 10% de ingresso, né? E aí só que surgem outras questões, quem vai lá no Sul não, porque aqui a gente tem um espaço onde se encontram torcedores colorados e gremistas, né? Só que eles são a elite da elite, e aí eles já possuem um ethos, um comportamento X, né? E aí ele não, porque ali não dá para fazer, porque, né, aquela determinada classe e raça não consegue se comportar. O grande problema é que a gente já tem visto já muito recorrente, por exemplo, casos de racismo, homofobia, em larga escala pelo país inteiro, tá? Pra gente pensar. Foi bom você lembrar dessa questão da torcida mista lá no Rio Grande do Sul, que o pessoal tava discutindo mesmo sobre isso lá na ESPN, se eu não me engano, que eles estavam falando, não sabe se isso realmente vai ajudar em algum sentido ou se vai criar um problema, agravar um problema que já existe, que é essa coisa de culpabilizar somente as camadas mais empobrecidas pela violência, né? E culpabilizar as organizadas, né, meu? Justamente. Então, ali o pessoal, né, são sócios, o pessoal que paga o ingresso caro, então ali dá pra misturar as torcidas. Nos outros setores, né, o povão não dá, não. Então, vamos separar os animais, senão vão se matar. Exatamente. E aí, deixa eu só dar um adendo aqui, porque eu teve lá esqueci o nome, do moço Eric, que ele tava falando lá do Mineirão, só para lembrar, né, que você tem dentro de todo esse processo, só para lembrar, gente, os barraqueiros do Mineirão não puderam voltar para o Mineirão e surgiu uma licitação, só que eles não vão participar de forma igualitária, e tudo isso entra nesse caldo, parece que não, mas o caldo é o mesmo, né, o caldo político, social, econômico, racial brasileiro, é exatamente esse. Então, é preciso pensar a segurança pública, transporte, direito à cidade, em todos esses aspectos. E a segurança para além da repressão, né, porque parece que segurança virou sinônimo de repressão, virou não, né, eu acho que desde sempre é levado assim pelas instituições. Né? Na época da ditadura era bom porque malandro não ficava na rua, porque tinha polícia perguntando onde está a identidade. É isso é segurança? Não, lógico que não. Mas enfim, é isso. Ô pessoal, agora são 6h44 e pelas informações, né, desse debate aqui, todo mundo ficou de acordo, né, que as torcidas sejam divididas e falaram que a decisão final ficam com os clubes de Atlético e Cruzeiro, né? Aí a cena. Ou seja, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Tudo como dantes na casa do tio Phil. Pessoal, 6 horas. Entendeu a piada, Rafa? Porque ele é Felipe Abrantes, viu, gente? Felipe Abrantes. 6h45. Vamos pro intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Compasso Latino. Músicas para riscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga. Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba canção, integrada, claro, por Tom Jobim. De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino você só ouve aqui, da 104,5 FM, a estação do conhecimento. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta aqui na Rádio FMG Educativa. Fique com a gente, 104,5 FM. Agora é 6h46. Hora de conferir mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Lucha, precisamos conversar. Pois não, querido presidente Ivan. Como posso ajudá-lo? Tá certo? Lucha, a situação está insustentável. Vou ter que demiti-lo. Me demitir? Me demitir como assim? E o trabalho bonito que eu estou fazendo? Tá certo? Vai botar quem no meu lugar? O Mano. Não vem não. Não vem com o Mano não. Tá certo? Me demitir e depois fica de amigão? Quem vai entrar no meu lugar? Anda, fala. O Mano. Que Mano? Que, rapaz? Parceiro meu é o David. Não vem com essa não, tá certo? Quem vai ser? O Mano. O Mano Menezes. Ah, mas se eu for ficar desempregado de novo, minha equipe vem junto, tá certo? David, bora comigo. David fica. O quê? Que absurdo! Ele é meu mano. Pode até ser, mas o Tinoco vem comigo, tá certo? Por favor, faço questão. E agora, chama o Tinoco. E Lucha, meu mano, quer fazer o favor de sair fora? O mano vai sair fora? Mas já? Que beleza! Animo de voltar. Mas quero aumento salarial, tá certo? Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Pois é, agora é Mano Menezes, novo treinador do Cruzeiro, né? Depois da demissão do Vanderlei Luxemburgo. Vocês acham que foi uma boa aposta do Cruzeiro, né? O time que precisa sair dessa zona ruim do campeonato. Já foi uma péssima aposta trazer o Vanderlei. Eu só acho, aí eu vou dar aquela explicação que tava a fim de fazer aqui, que é o seguinte. Eu só acho que tem muito jornalista que fica fazendo lobby com o treinador, e aí o tampo não anda porque ele é uma grife falida, né? E aí pro lugar dele vem uma outra grife questionável, né? Que eu espero que faça um bom trabalho, porque começou bem e tal. E nesse momento eu espero que o Mano faça um trabalho legal, porque ele tem um time. Assim, o Cruzeiro tem um grupo interessante. Que se não é um time pra ali, onde tá, né? Na tabela. Sim, eu acho que se tivesse na mão do Mano Menezes, desde quando. Se tivesse com o Marcelo, tava ali brigando ali pela Libertadores, dando muito trabalho em casa, fazendo jogos difíceis ali fora de casa e tudo mais. Né? Agora, desse jeito, dá pra ser aquele time em casa que vai encher o saco e fora de casa vai roubar pontinho e tudo mais, assim, né? A ideia é que seja essa. Agora, que é interessante jornalista fazendo lobby pro Luxemburgo, né? Mas enfim. Pelo menos com o Mano aí, ele vai ter um pouquinho de tranquilidade agora para poder trabalhar com o time, o que o Lucha não tinha, pelas razões corretas ou não, mas... Enfim, aí fica aquela questão também, né? Acho que criou-se também, além dos problemas que o Cruzeiro já vem enfrentando, criou-se mais problemas em cima da surrealidade da contratação do Luxemburgo. Acho que, né, agora as coisas têm tudo pra acalmar. Treinador que há muito tempo não dava certo, né? Não é de agora que o então assim, foi um tapa na cara da torcida. Então... Era muito, cara, eu acho que o Salvador Dalí, se ele visse aqui, exatamente. Ele ia ficar, assim, nossa, fizeram algo melhor ainda. Cara, e eu escrevi um poema com a minha irmã ontem sobre essa quadrilha, assim, tipo, essa coisa de sai um treinador e entra outro, mas eu esqueci como é que era, tem que perguntar pra Ana. Mas tinha ficado bem legal. Bom, e o Cruzeiro que tá bastante desfalcado pro jogo de logo mais, jogadores nas seleções, suspensos, o time que vai ser comandado pelo David e que o Mano Menezes estará lá no Moisés Lucarelli assistindo tudo. Ponte Preta e Cruzeiro jogam às 7h30 da noite lá em Campinas. O Galo, que também entra em campo hoje, recebe o Furacão. Não vai ter Douglas Santos, nem Rafael Carioca. E o Galo para daqui a pouco. Eu só queria saber de uma coisa, olhando nos olhos aqui de DJinha. Opa! Vivia aí reclamando de Patrick voltou, e eu vi gente comemorando, inclusive eu falei assim, nossa, que bom que ele voltou. mas ele tem
um aspecto tático ofensivo bem legal, assim, né? Que tem feito, assim, né? Agora é ver como é que vai ser esse time. Vai ser muito interessante ver esse time sem o Rafael Carioca, né? Ver como ele vai ser ajustado. Será que o Dátulo vai fazer aquele papel ali? Ou então vai entrar com outro jogador e entrar só com um volante? Rafael Carioca que vem jogando muito bem. Agora o Patrick, versão 2.9 no ataque, foi uma aposta muito bem sacada do Levi. Porque na lateral tava osso mesmo, viu? Não tava fácil, não. Mas mesmo o Figueirense, olha só, o Patrick já tava de atacante. Aí o Leonardo Silva foi expulso e o Galo fez um gol sem Patrick. Ele saiu e o Galo fez o gol. Mas enfim. Mas ali não tinha jeito, né? Com a menos, mas cara, vamos ver, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver como que o Patrick vai se adaptando, que é bom que aí o time ainda fica mais flexível, porque ele tem um lateral atacante, um que faz uma função, né, mais de ponta ali, lembrando um pouquinho futebol mais do passado. Vamos ver como que o Patrick vai. Ele tem características ofensivas muito boas, né? Exatamente, ele deixa a desejar na marcação, mas pode ser que ele funcione, né? E ele está sendo muito cotado pro lugar do Douglas Santos, né? Você jogar pela lateral esquerda. Parece que sim. E o sorriso dele no último jogo, dando entrevista, de orelha a orelha, porque a torcida tava recebendo bem, né? Pois é, mas que ele foi vacilão, ele foi naquele processo lá da Turquia, né? E parece que não tá resolvido mesmo. Não tá. Definitivamente não. Eu acho que tem uma multa. Se ele for desistir do negócio. Até então, o time turco, né, o Osmanspor, bateu o pé lá que quer o Patrick, né? Qual que é o nome do time? Osmanspor. Eu acho que é esse que o Guilherme foi? Não, o Guilherme foi pro Antalyaspor. Ah, tá. Quase igual. Dizem que é primo distante, né? Que é o mesmo time que joga o Samuel Eto'o, né? O camaronês. O Guilherme Eto'o lá, formando uma dupla dinâmica. O Atlético que joga às 9 horas da noite no Independência. Para esse jogo deve ter Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Gemerson e o Patrick, né? Ou então o Mansur, que foi relacionado para o jogo. Leandro Donizete, Dátulo ou também o Josué, pode aparecer no meio campo. E Giovanni Augusto, Luan, Thiago Ribeiro e Lucas Prato. Atlético e Atlético Paranaense às 9 horas no Independência. Só um parênteses, cara. Primeiro, cara, Giovanni Augusto, cara, que coisa. Tá jogando muito bem, muito né? bacana ver ele jogar. É legal ver ele jogar. Tá jogando muita bola. Muito legal ver esse trabalho que o Levi fez, né? De trazer ele de volta. E outra coisa, cara, o Galo tá com um grupo muito mais legal, na minha opinião, do que o grupo do Corinthians, cara. Não é possível que o Corinthians vai ser campeão tendo como ponta até esqueci o nome dele, aquele cara que veio lá da Ponte Preta. Como é que chama aquele cara? Rildo. Não é possível, cara. Não é possível. 6 horas e 54 minutos. Vamos passar aqui rapidinho no América, que perdeu novamente. Ontem foi derrotado pelo Santa Cruz por 2-1. Segunda derrota seguida do time do Givanildo Oliveira, que fez com que o América saísse do G4. O Coelho que volta a jogar no próximo sábado, às 9 horas da noite, contra o Bragantino no Independência. O América não pode vacilar, né? Tá lá brigando pra subir. Engatou uma sequência aí, foi parar lá em sexto, né? Pois é. Agora vai pegar o 10º em casa. Mas tá muito embolado lá em cima, né? Ganha uma, volta pro G4, perde, sai. O América tem que se manter lá em cima, né? Conseguir uma regularidade na competição. Cara, eu fui ver o jogo contra o Luverdense. O América fez um primeiro tempo assim, horrível, cara. Horrível, que isso. Apesar do goleiro Clayton ter feito umas defesas depois, mas vou te contar, o América tem uns jogadores assim bem interessantes para poder segurar essa vaga no G4, mas não tá numa fase muito boa. Vamos lá, América, acredita aí. Agora é 6 horas e 55 minutos. Quer falar, Luciano? Pode falar. Não, eu acho que essas oscilações elas são normais, ainda mais na Série B, em que o objetivo não é o mesmo, né, da Série A, né? O objetivo ali da Série B é os caras ali segurarem um pouco e tal, e ali almejar ali finzinho de outubro, em novembro, aí dá um sprint cabuloso, assim, né? E aí pro fim do campeonato. Porque a ideia é chegar entre os 4. E não pode, são 4 campeões, né? E não pode desanimar, não, porque até o 10º ali, do 10º ao primeiro a diferença são 8 pontos. Então, assim, tá tudo muito embolado. E os 2 primeiros, o Botafogo e que Vitória. Jogam, e o Vitória jogam agora, né? Então a chance também dele se... Exato. Pessoal,
Vamos para um rápido intervalo? Já já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. João chamava Teresa, que chamava Raimundo, que chamava Maria, que chamava Joaquim, que queria ser chamado de Lili. Às vezes, um nome de registro não reflete a identidade de gênero. Por isso, travestis e transexuais podem escolher o nome social de sua preferência. A UFMG promove esse direito. Nome social na universidade. Apoio UFMG Educativa 104,5. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Frase do dia. Bom, a frase enviada pela nossa americana Sara, que está lá na Argentina. Marina, faça as honras aqui pra gente. É isso aí, Sara. Um beijo pra você se você estiver nos ouvindo. Bom, e a frase de hoje é um cumprimento entre rivais históricos do futebol brasileiro. Ontem, dia 1º de setembro, o Corinthians celebrou 105 anos de existência. E o Palmeiras, deixando de lado as diferenças dentro de campo, assim cumprimentou o Timão no Twitter. Parabéns, Corinthians, pelos seus 105 anos de existência. Obrigado por nos ajudar a construir a maior rivalidade do Brasil. Além do destaque ao cordial cumprimento, resta também o questionamento. Será essa mesma a maior rivalidade do Brasil? Fica a pergunta. Vale também mencionar aqui que semana passada foi aniversário do Palmeiras e também houve a mesma cordialidade, sim, né, sim. Entre os dois rivais. Olha, quanto à pergunta da Sara aqui, se Palmeiras e Corinthians é a maior rivalidade do Brasil, depende, né? Pro palmeirense, pro corintiano deve ser. É difícil, né, medir. Eu acho que durante a década de... Pô, era lindo ver, cara, a década de 90, o Viola ia lá fazer o gol, imitava o porco. Aquele time do aquilo era... Mas é que... Assim, eu acho que se fugiu muito de um tipo de rivalidade, e aí caiu nessa rivalidade, que é essa coisa cordial dos 2 segundos, entendeu? Cara, que saudade do Paulinho McLaren fazendo gol no Galo, eu ficava pé da vida, cara, e sair imitando o Galo. Cara, aquilo era muito legal, cara, aquilo faz falta. O Rivelino conta que jogo contra o Santos, eles gravavam uns spotzinhos assim, e aí era assim, domingo nós vamos pegar o Santos, vamos pra cima do Santos, é isso mesmo, nós vamos cair pra... Aí depois, acho que era o Pelé, nós vamos pra cima mesmo do Corinthians, e os caras já estão na fila um tempão e tal, e dava aquela sacaneada meio estilo Olé Brasil, se né? faz isso hoje em dia dá um problema. Né, cara? Vídeo, como é que chama? O Shake lá? Não pode sair mais da casa dele. Não pode falar nada mais. Pois é, né? Enfim. Ô, pessoal, nosso tempo tá estourando, 6 horas e 59 minutos. Muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Voltamos na próxima quarta-feira, a partir das 6 horas da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel. A gente se encontra ao longo da programação da Estação do Conhecimento. A gente fecha com Moreira da Silva, doutor em futebol. Para ser um craque da pelota, não é mentira nem lorota. Porém, o meu amor, minha carreira, que acordar pra medicina eu me estudar e me formar em doutor. Bacharelado em coisas de anatomia, andar na aristocracia, discutindo o assunto com altos cientistas, especialistas. Meu meio é futebolista, eu hei de me formar um astro verdadeiro, um perigoso artilheiro e ser o terror. Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.